Você sabia que existe uma armadilha que prende a maioria dos estudantes numa performance mediana? Ela parece até inofensiva, quase ilógica, mas destrói mais potencial do que falta de inteligência ou falta de tempo. Você sabe qual é o nome dessa armadilha? Vou te dizer agora. É você esperar estar pronto para começar a estudar. Essa é a armadilha, o esperar ficar pronto. A maioria dos estudantes acredita que precisa se sentir concentrado para começar, que primeiro vem a clareza mental, depois vem o estudo. Então eles esperam o momento certo, a disposição aparecer, a cabeça organizar, e enquanto esperam, a matéria acumula, a prova se aproxima e a ansiedade cresce cada vez mais. O famoso estudante espera. Mas eu quero te falar uma coisinha aqui, com total honestidade. Tem mais de 25 anos transformando alunos em estudantes. Eu nunca vi chegar a alta performance esperando estar pronto. Nunca vi isso. Eu ficar sentadinho e esperar. Peraí, ainda não estou pronto para começar a estudar. Mamãe, me ajuda a ficar pronto. Porra, tá de sacanagem. Eu vi pessoas que estudavam cansados. Eu sou uma dessas, tá? Como eu já contei várias vezes. Pessoas que estudavam com medo, pessoas que estudavam sem vontade e aprendiam mais do que aqueles que esperavam a motivação perfeita. Oh, mamãe, me ajuda, mamãe, eu preciso aprender. E não era porque elas não eram fortes, eram porque elas entenderam algo que a neurociência comprova. O estado mental ideal para aprender não vem antes do estudo, ele aparece durante os estudos. Você vai se aperfeiçoando, você vai adequando, você vai se ajustando. Aí o estado perfeito para você, o que é perfeito para você, pode não ser para o colega. Cada um tem seu ritmo. Se você sente que trava antes de começar, se você vive prometendo que amanhã vai ser um dia diferente, se você já tentou mudar a rotina de estudo várias vezes e sempre volta para o mesmo lugar, fica comigo. O problema não é você, é a forma como te ensinar a lidar com isso. Antes de te mostrar os 5 passos, eu preciso limpar uma confusão básica, porque a maioria dos estudantes não entende o que é procrastinação de verdade. Não entende, não sabe o que é isso. É a modinha. Eu estou procrastinando, mamãe. Quando alguém diz, eu procrastinei hoje, quase sempre está querendo dizer, eu estava com preguiça, eu não tive força de vontade, eu falhei. E aí vem a culpa. E a culpa paralisa ainda mais. E o ciclo continua. Nada muda, nada se transforma. Continua sempre a mesma coisa, com aquela cara de bunda, chamando sabe quem? Mamãe. Mas a neurociência diz algo completamente diferente. Procrastinação não é falta de caráter, é uma resposta automática do sistema nervoso a uma ameaça percebida. Quando você pensa em estudar um conteúdo difícil, o que acontece no seu cérebro? A amígdala, sistema de alarme, detecta desconforto antecipado. Ela vai lá e detecta, pô, ele está desconfortável com esse assunto que ele vai estudar hoje. O que está acontecendo? Pode ser medo de não entender, medo de não dar conta, medo de confirmar uma crença de que você não é bom naquele assunto. E ela envia um sinal de fuga. Vamos meter o pé, sai correndo desta porra, você vai se machucar. E você não está sendo preguiçoso. O seu sistema nervoso está te protegendo de uma dor que ainda nem aconteceu. E você já meteu o pé. Não vou estudar esse assunto hoje não. Deixa amanhã eu vou estar mais animado. É um assunto difícil. Ah, meu Deus do céu, mamãe, me ajuda. Aí fica naquela guerra. O problema é que essa proteção tem um custo enorme para você. Porque quanto mais você evita o desconforto, você corre do confronto, do combate, do estudo, mais o cérebro associa estudo como uma ameaça e vai sempre te forçar, vai querer te proteger, vai forçar a sua procrastinação. Com isso, a resistência cresce e estudar torna cada dia mais difícil.
tá? De começar, principalmente. Não porque o conteúdo ficou mais difícil. E a trilha neural de evitação ficou mais pesada. Ela se blindou. Ela formou uma tropa de elite ali, ó, para bloquear a sua ação de estudar. Você não tem um problema de disciplina. Você tem um sistema nervoso que aprendeu a fugir antes de tentar. E isso se desfaz. Sabe como? Com método, com neurociência, com os 5 passos que eu vou te mostrar agora. Aí você consegue mudar essa sua atitude em relação a começar a estudar. Primeiro passo: rebaixe o limiar de entrada. Ele é contra-intuitivo o suficiente para gerar resistência em quem ouve pela primeira vez. Baixe o padrão de entrada radicalmente. Eu sei o que você está pensando. Isso é conformismo? Não é engenharia neural. Deixa eu te explicar por quê. O maior problema da procrastinação no estudo não é falta de capacidade de aprender. E o custo de iniciação, preço energético que o córtex pré-frontal paga para começar uma tarefa nova, que parece difícil ou importante demais. Há um consumo muito alto de energia e o nosso cérebro, ele tem por tendência evitar a fadiga. Ele não quer gastar energia. Ele faz de tudo para que você não gaste energia. Quando você senta para estudar prometendo 2 horas de concentração máxima, o cérebro olha para isso e entende ameaça. Aí liga o radar, né? Fica ameaça, 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 dor, esforço longo, e a amígdala dispara o sinal de fuga antes mesmo de você abrir o caderno. A solução é tornar o início tão pequeno que seja impossível justificar a fuga. Se você quer estudar, não prometa 2 horas. Prometa abrir o material e ler apenas o título do primeiro tópico. Só isso, nada mais. 2 minutos de presença real, certo? 2 minutos de presença real. Por que isso funciona? Porque quando você inicia uma tarefa, mesmo que minimamente, entra em ação o efeito zergânico. O hipocampo registra uma tarefa incompleta e cria um estado de tensão cognitiva, que naturalmente te obriga a continuar. Por exemplo, aí você tá vendo uma série, um capítulo bom, acabou aquele capítulo, você fica agoniado para ver o próximo. Se você tá todos os episódios ali, você começa a maratonar, porque quanto mais você assiste, mais você quer ver o final. Isso aí é esse efeito zergânico. Ainda vou aprender a falar essa palavra. Você não queria estudar mais, mas depois que você abriu o caderno, você não queria resolver exercício. Mas depois que você leu o primeiro enunciado, continuou. Isso não foi força de vontade. Foi neurociência trabalhando a seu favor. Na prática, defina o menor ato possível que ainda conta como início do estudo. A missão do primeiro passo não é estudar bem, é começar. Porque depois que você começa, o cérebro faz o resto. Comece tão pequeno que dê vergonha de não fazer. Vai olhar ali, marquei que eu vou ler somente esse título. Por que eu não vou ler? Você vai se sentir envergonhado, com certeza. E repita tantas vezes que for necessário, que vai chegar um momento que vai ficar difícil de parar de fazer isso. Passo 2. Substituir a rotina por gatilho neural. Segundo passo. Esse resolve o problema de quem começa uma semana bem e na seguinte quebra. A diferença entre quem sustenta o hábito de estudar e quem não sustenta não é força de vontade, é a presença ou ausência de um gatilho neural. Rotina é: eu estudo porque preciso estudar. Isso exige que você tome uma decisão consciente toda vez. E decisão consciente usa energia do córtex pré-frontal, que é finito e se esgota ao longo do dia e está no seu nível mais baixo exatamente quando você chega em casa cansado, querendo sentar para estudar. Gatilho neural é diferente. É uma associação que o cérebro aprende a executar automaticamente. Quando isso acontece, eu faço aquilo, sem deliberação, sem negociação interna, sem esperar estar com vontade. Na neurociência, isso se chama memória procedural, por condicionamento contextual. O hipocampo aprende que determinado contexto, mesmo lugar, mesmo horário, mesmo ritual de entrada, é sinal para ativar um modo de aprendizado ou modo de execução. Na prática, você escolhe um hábito que você já usa como piloto automático. O ato de tomar café, chegar em casa, tomar banho. Cola o início do estudo imediatamente após. Você de manhã, vai estudar de manhã, tomou um café,
Acabou o café, já emenda no estudo. Porque o ato de tomar o café já é um hábito consolidado. Então você vai pegar essa trilha neural desse hábito, colocar outro. Então vai fazer tipo um elo, uma corrente. E isso, gente, não é para fazer amanhã. É logo em seguida. Vai começar a estudar após o café. Isso você já deixa teu material organizado, tudo certinho. Você já emenda nos estudos. Existem várias teorias que o tempo mínimo para você consolidar um hábito é de 21 dias sendo executado diariamente. Mas isso aí vai de pessoa para pessoa, depende muito do ambiente, tudo isso. Mas geralmente os estudos falam em 21 dias. Particularmente, depende do hábito que eu estou colocando. Eu já levei mais de 21 dias, já levei menos de 21 dias. Não consegui também gerar o hábito, tive que mudar a estratégia, tudo isso, tudo pode acontecer também, porque cada um é cada um. Com o tempo, o seu cérebro para de resistir, porque ele não precisa mais decidir. Então, se ele não precisa mais decidir se vai começar ou não, se ele já não gasta essa energia à toa, automaticamente você já começa. Então, o contexto já decidiu por ele. E quando o cérebro não discute você, qual é o hábito âncora que você já tem todos os dias, esse é o seu ponto de partida. Você tem que separar o seu hábito naquele período ali. Meu hábito é escovar dente todo dia. Mas depois de escovar dente, você vai ter que tomar um café, vai dar uma barrigada, vai tomar um banho, sei lá o que você vai fazer. Acabou de escovar dente, já vai começar a estudar? Então você também tem que ver o hábito naquele contexto ali, para também não ser interrompido no começo. Terceiro passo, desintoxica o sistema de recompensa. O terceiro passo, esse é o que mais incomoda. Por quê? Toca numa coisa que a maioria das pessoas não quer admitir. Se você acha que estudar é insuportavelmente chato, entediante ou difícil de manter, o problema pode não ser o estudo, pode ser o que você está fazendo antes de estudar. É claro, se você está no vício da porcaria do celular, jogando tela, ou participando de um joguinho, sei lá, uma diversão, você interromper aquilo que te dá um prazer rápido e começar a estudar, boa, você vai brigar muito ali por algum tempo até você conseguir começar a concentrar, a render. Isso aí é complicado quando a pessoa fala, não, eu chego do colégio, eu vou jogar um futebol com os amigos, coisa e tal, depois eu estudo. Tem que deixar isso para depois. Coisas mais prazerosas tem que vir após o estudo, não antes, para você não perder energia, para você não perder dopamina. O sistema dopaminérgico do cérebro funciona por contraste. Quando você passa 1 hora no celular, o scroll infinito, vídeo curto, notificação, meme, mais vídeos, cada um desses estímulos libera um pulso de dopamina, pequeno, mas constante. Só vai minando. Aí quando senta para estudar, fica sem vontade. É claro, você gastou toda a sua dopamina praticamente ali, ó. Então a dopamina que tinha para você começar a estudar, você não tem mais. O que acontece com o tempo? O tema se recalibra. O que antes dava prazer passa a ser neutro. Qualquer atividade que existe real, como estudar, como resolver um exercício difícil, como manter o foco por 20 minutos, começa a ser fisicamente mais dolorosa do que deveria. Não porque estudar é objetivamente difícil, mas porque o seu sistema de recompensa está saturado de dopamina fácil e não consegue mais valorizar. É como tentar apreciar uma refeição equilibrada depois de comer doce o dia inteiro. Não é o que a comida ficou ruim, é que o paladar perdeu a sensibilidade. A solução não é virar monge, é criar períodos de desintoxicação estratégica. Antes de cada bloco de estudo, pelo menos 30 minutos sem celular, sem scroll, sem estímulo fácil. No começo vai dar agonia, vai parecer que falta alguma coisa no seu dia ali. Esse desconforto é um bom sinal. É o sistema de recompensa recuperando a sensibilidade. Pegou aí a jogada? Não gaste dopamina barata antes de começar a estudar. Quando o prazer imediato diminui, o esforço volta a ter valor. Ler
começa a fluir. Resolver uma questão difícil começa a gerar satisfação real. Não porque você virou outra pessoa, porque o seu cérebro recuperou a capacidade de valorizar o que constrói. Vai usar menos até você controlar e não ter que fazer aquele momento ali. Menos estímulo fácil antes de estudar, o resultado vai aparecer em dias. Pode ter certeza disso, hein? Quarto passo, feche o ciclo do esforço. Quarto passo, e esse resolve um problema que quase ninguém percebe. Por quê? Parece pequeno demais para importar. O cérebro aprende por ciclos. Por isso que quando eu monto lá o cronograma de estudo, eu separo por blocos. Né? O meu bloco agora, antes era 135 minutos, agora passou para 140 minutos. É o tempo mínimo que um aluno precisa ter para estudar um conteúdo, uma teoria. Então o ciclo é ação, esforço, recompensa. Quando o ciclo fecha, o cérebro aprende a repetir a situação. Quando o ciclo fica aberto, quando o esforço não é reconhecido, o cérebro aprende a evitar. Então sempre tem que fechar aquele conteúdo ali. Como? Ação, esforço. Ação para começar. O esforço no aprendizado e após isso a recompensa por ter concluído aquele assunto, por ter acertado aquela questão, por ter aprendido, por ter conseguido estudar bem. Tudo gera uma recompensa. O prazer. A maioria dos estudantes só se permite reconhecer algo quando o resultado final aparece. Quando passa na prova, quando tira a nota, quando termina o curso. Até lá, o esforço diário passa em branco. E isso ensina o cérebro uma mensagem perigosa. Isso mesmo. Estudar não vale a pena. Não porque você pensa isso conscientemente, mas porque o circuito neural nunca fecha. O ciclo entre o esforço e a recompensa. A correção para isso é bem simples, mas exige intenção. Toda vez que você cumpre um bloco de estudo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, você fecha o ciclo ativamente. Não com festa, com registro. Anotar, marcar um X no calendário, fazer um checklist, dizer para si mesmo em voz alta: hoje eu cumpri. Isso vai liberar dopamina também. E não é aquela dopamina barata do celular, do videogame, não. Mas a dopamina do progresso percebido. E essa dopamina é a que constrói o hábito duradouro. Você estudou, registrou lá que você concluiu aquela meta, automaticamente seu cérebro libera a dopamina de recompensa, recompensadora. Galera, tem mais uma camada aqui que a gente precisa nomear. O cérebro tem um viés negativo. O cérebro tem um viés negativo e ele grava o desconforto antes do estudo, com muito mais força do que registra a satisfação após o estudo. O desconforto ele grava muito mais rápido. Você lembra da dificuldade de começar, mas raramente para notar como você se sentiu depois de estudar. Você percebe o desconforto, aquela preguiça, mas acabou de estudar, você está preocupado com outra coisa que você nem percebe aquela satisfação, aquele momento de dever cumprido. Nesse momento que aquela dopamina séria, recompensadora, está sendo liberada. É ela que vai construir seu hábito. Isso cria uma distorção. O estudo parece pior do que é. Por quê? Você só armazena a parte ruim e esquece a boa. Correção prática. Depois de cada bloco de estudo, fica 30 segundos só registrado como você se sente. Não é meditação, é recalibração neural. Você está ensinando o cérebro a associar esforço com satisfação real. Isso muda o jogo no médio prazo. Você está passando a mão na própria cabeça, está treinando o seu cérebro a gostar do processo. E o cérebro que gosta do processo não precisa de motivação para começar. Você vê que é tudo uma evolução, não é do acaso, é gradativamente e tem uma sequência a ser montada para você automatizar o seu estudo. Quinto e último passo,
Proteja as bordas do dia de estudo. Tem que proteger com unhas e dentes. Quinto passo. Esse fecha o sistema inteiro. Se você tivesse que proteger apenas 2 momentos do seu dia de estudo, quais seriam eles? A hora antes de começar e a hora depois de terminar. Tem que proteger isso aí. Vamos começar pela hora antes, quando você chega no material de estudo já saturado de estímulos. Celular, redes sociais, notícias, conversas. O córtex pré-frontal já está todo bombardeado. Está no modo reativo. Ele está respondendo ao mundo externo, não construindo memória interna. A neurociência chama isso de estado de alta frequência beta, ondas cerebrais associadas a alerta, reatividade e processamento superficial. O oposto do que você precisa para aprender. O que você faz nos 30 minutos antes do estudo, ou ele te prepara ou ele te destrói. O bloco inteiro, tá? Cuidado com isso. Então, a regra é bem clara. Antes de estudar, 0 de estímulos. Você pode fazer uma caminhada antes de começar a estudar, que é muito bom. O exercício da respiração controlada, que é ótimo. Mas nada que coloque o seu cérebro em modo de reação. Agora, a hora depois, quando você termina o bloco de estudo e vai direto para o celular, certo? Para o scroll ou para qualquer estímulo fácil, você interrompe o processo mais importante do seu aprendizado, que é o quê? A consolidação. Você estuda para poder consolidar o aprendizado. Se você não consolidar, o que você estudou foi fora. A memória não se forma durante o estudo. Ela se forma depois, quando o hipocampo processa e organiza o que foi aprendido. Isso acontece em estado de baixa estimulação. Descanso, caminhada leve, silêncio. Então, acabou de estudar, cara. Respira fundo, tá? Não sai correndo para fazer outra coisa, não. Senão, você não vai dar tempo da consolidação. E o que você estudou, e você, ignorando isso, o que você estudou perde totalmente a força. Na prática, depois do bloco de estudo, 10 a 15 minutos sem tela. Pode andar, pode ficar parado, pode tomar água. Só não alimenta o sistema reativo do seu cérebro. Esse tempo parece improdutivo. É o momento em que seu cérebro mais trabalha. No modo difuso. É o momento que o cérebro mais trabalha. Trabalha muito mais do que naquele momento focado que você está estudando. Você não está descansando. Está deixando o aprendizado acontecer de verdade. Lembre-se sempre de uma coisa. O problema nunca foi você. Tá? Guarde isso. O problema nunca foi você. Chega só e preste atenção. Se você chegou até aqui, você não é preguiçoso. Você não é desmotivado, você não tem problema de inteligência. Você tem um sistema nervoso que aprendeu a se proteger do desconforto de uma força que sabota exatamente o que você quer construir. E isso não é fraqueza, é o seu cérebro fazendo o que foi programado para fazer. A diferença é que agora você entende o mecanismo, e quem entende o mecanismo pode mudar o resultado. E aqui eu estou te ensinando a mudar totalmente a sua estratégia, você mudar o rumo dos seus estudos, você virar a página, deixar de ser um doador de inscrição e passar a conquistar a sua aprovação. Porque a alta performance não nasce nos dias em que você está motivado, nasce todos os dias em que você não está e escolhe estudar mesmo assim. Me diz aí nos comentários qual desses 5 passos você já vai colocar logo de imediato na sua rotina de estudo. Galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.